Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Em Comum. Um espaço de pessoas comuns unidas por um propósito em comum, buscando uma existência em comum. E é por aqui que Deus quer falar com você. Eu tenho certeza que o nosso objetivo é expandir a compreensão daquela sequência de nãos, né? O mandamento não é apenas isso. E quando a gente expande a nossa compreensão, o nosso relacionamento muda. É esse relacionamento diferente. É esse relacionamento que Deus se apresenta como o Senhor da sua vida, que nós vamos falar nessa noite. E eu sei que você gosta de música. Para preparar os nossos corações, nós teremos uma mensagem musical. Pense nela enquanto o André louva a Deus. Contra mim feriu meu eu. O que farei então com quem já machucou meu coração? Se a mágoa está guardada em mim, sou preso, sou refém do que é ruim. Meu Deus, me ajude a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer, e assim viverei leve mais uma vez. Você já confiou em alguém que o traiu, e quem o agrediu nem se arrepende do que fez. Se a raiva atormenta sua mente, então repita essa oração. Meu Deus, me ajude a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer, e assim viverei leve mais uma vez. Esteja em mim com teu Santo Espírito, que eu reflita o amor que vem de ti, pois é assim, sem o Senhor não consigo amar, perdoar quando alguém
ajude a perdoar, me dá libertação. Da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixa as cargas pra trás, mágoas vou esquecer, e assim viverei leve mais uma vez. Que bênção ouvir Deus falando conosco por meio dessas palavras proferidas pelo André. Eu tenho certeza que você sentiu Deus aí. E hoje nós vamos continuar essa jornada pelos mandamentos e estamos aqui com o pastor Lucas que falará para a gente um pouco mais, porque os mandamentos, pelo que nós já vimos, é esse processo de descoberta, de conhecimento de Deus. E agora nós vamos entender especificamente o segundo mandamento. E se você quiser ler aí na sua Bíblia, está em Êxodo 20, versículo 4. Tudo bem? E aí, pastor, conte pra gente, nesse processo de descobrimento, o que Deus quis falar para o povo nesse segundo mandamento? Isso é um material assim, muito vasto, né? Com muito conteúdo. O segundo mandamento, por mais que ele seja assim, uma linha de repetição do primeiro mandamento, ele traz uma série de informações novas com relação ao cotidiano do povo. E se você ainda não assistiu o primeiro mandamento, você não assistiu o nosso primeiro episódio, eu te recomendo, volta lá, assiste o primeiro mandamento falando sobre o descobrir a Deus. Venha e descobre a Deus. Porque lá a gente trouxe também o material, o background, o contexto histórico que trouxe o povo até o Sinai. E é extremamente importante que o pessoal entenda como que era a situação do povo no momento que chega no Sinai, né? Eles eram um povo com mentalidade escrava, eles eram um povo que estavam fugindo, ainda com a sensação de perseguição nas costas do exército egípcio que foi atrás deles até o Mar Vermelho, entrou no Mar Vermelho, morreu no Mar Vermelho, uma boa parte deles. Então, por mais que eles tivessem passado em torno de 3 meses até a chegada do Sinai, eles ainda não se sentiam seguros. Deus tinha mostrado continuamente o seu cuidado, né, caindo maná do céu, fazendo a água brotar no deserto, a coluna de fogo para o frio, a coluna de fumaça para... Tudo isso foi cuidado de Deus. Porém, o povo ainda é um povo de mentalidade escrava, sem saber o que fazer, sem saber como fazer. E não é à toa que a gente vê eles constantemente dizendo para Moisés, vamos voltar para o Egito, porque eu prefiro ficar num lugar de segurança, daquilo que eu já vivia, do que eu já conhecia, do que essa descoberta do novo. E o primeiro mandamento é justamente isso, Deus dizendo, não, vem e me descobre algo novo, descobre algo que eu estou mostrando para vocês. Os processos de descoberta nem sempre são tranquilos. Não. Na realidade, na maior parte das vezes não são tranquilos, porque requer a gente colocar em xeque aquilo que já estava acomodado. E pensando nesse povo, né, que perdeu muito daquilo que seus antepassados conheciam do próprio Sim. Deus, porque a cultura ela era transmitida a partir da oralidade. Sim. Aí vem Moisés, inspirado pelo próprio Deus, trazer esses nãos. E a gente tende a simplificar. Sim. Pastor, expande isso para a gente. Sem dúvida. Se você perceber, os 10 mandamentos, boa parte deles, talvez ali uns 60%, uns 6 mandamentos, eles têm essa construção negativa. Não farás para ti imagem de escultura, que é o segundo mandamento de hoje. O mandamento primeiro, não terás outros deuses. E esse não, parece uma carga muito negativa de algo que me impõe uma restrição. Porém,
a gente precisa lembrar que eles são um povo escravo e que vem de gerações e gerações sendo subjugados. E a linguagem que se encaixa com um povo que está acostumado a receber não, é não. Isso é espetacular, porque demonstra Deus de forma pessoal, entendendo o povo. O processo de ensino requer isso, né? Entender quem está ouvindo. Pensa o seguinte, a gente está acostumado com tecnologia, nós somos uma geração que, querendo ou não, a gente viu esse berço de tecnologia se multiplicar de uma forma muito grande. Então a gente saiu do computador, do videogame, para o tablet, para o celular, com uma certa facilidade, né? É lógico que as gerações que vieram depois de nós, Bruna, vão ter muito mais facilidade. Mas quando a gente senta, por exemplo, para falar com uma pessoa sexagenária, né, octogenária, uma pessoa de 80, 90 anos, e você fala assim, se você tivesse recebido uma visita de alguém do futuro, quando você tinha 10 anos de idade, e te falasse sobre tudo que você vê os jovens lidando, você teria condições de entender o que a pessoa falasse, mesmo que ele tentasse trazer assim da melhor forma didática? Se ele não falasse a tua língua, sabe, aquilo que você conhece, não ia passar conhecimento. Então, Deus faz exatamente isso. Deus é conhecedor de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Deus poderia ter revelado para eles muito mais coisas dentro dos 10 mandamentos. Porém, Ele utiliza uma forma de linguagem, uma linguagem que se conecta com a realidade do povo, pelo menos até ali. Porque se a gente fala que a lei é o caráter de Deus, e o caráter de Deus é uma coisa que não muda, a gente fica assim, então a lei não muda. Sim, a lei não muda, mas o que muda é a linguagem. Então a gente não está falando aqui nessa série de que a lei mudou. Nada disso. Quando a gente fala que a primeira lei não é com relação a deuses, né, que na semana passada a gente estudou sobre isso, que não era uma questão de deuses, mas de Deus convidar para descobrir a Ele, a gente não está mudando a lei. A gente está escavando cada vez mais para entender o que há muito além do outro lado da lei. Nesse processo de busca, o nosso objetivo também é que se expanda as conexões mentais de quem está assistindo. Sim, sem dúvida. Certo? Porque eu tenho certeza que muitos de nós, você aí de casa também, deve ter os mandamentos memorizados. Sim. Né? São textos fáceis de serem memorizados. Muito repetidos. Sim. E o segundo mandamento, vou te contar uma coisa, era uma coisa que eu passava por alto. Não serve para mim. Sim. Né? Não serve para mim, aqui na igreja... Né? A gente, desde pequeno, não foi ensinado a adorar essas imagens. Sim. Mas aí, Deus não está querendo dizer só isso. Não, com certeza não. E o processo histórico nos ajuda muito a entender o sentido. Uma coisa que a gente estuda quando a gente vai entender línguas antigas e até mesmo construção de história, porque, como você falou, boa parte da história é uma oralidade, é uma herança, é tradição. Mas quando a gente olha para o passado e tenta escavar a história e entender a história, uma das coisas que a gente aprende é não fazer um anacronismo. E explicando rapidamente, anacronismo é tentar retirar uma porção de algo e tentar encaixar em outro lugar. E isso a gente fala sobre tempo, anacronismo histórico no tempo. Então eu tiro, por exemplo, as leis de Moisés e tento julgar essas leis de Moisés que foram escritas lá num passado muito distante, há quase 4.000 anos atrás, e tentar encaixar no nosso modelo de leis hoje. E daí a gente diz assim, apedrejar mulheres, a mulher que estava no seu fluxo menstrual não podia ser tocada, e a gente diz que absurdo. Sim, você estava fazendo um anacronismo, olhando com o aspecto do hoje, carregando um pedaço do passado e tentando inserir hoje. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande quando a gente avalia os 10 mandamentos, a sua linguagem, a sua mensagem, primeiro no seu tempo. E aí que entra a história e o processo arqueológico, que é tão legal. A gente aprende na sala de aula, com os livros e historiadores que são renomados, não estou falando de igreja, não estou falando assim de contexto evangélico, estou falando de história mesmo, a parte acadêmica. A gente aprende que o Egito era uma sociedade muito complexa na sua religiosidade.
Então, a religiosidade egípcia era muito complexa e tinha uma dinâmica diária. Então, cada deus, ele tinha ali uma função no dia. Era o deus do sol, da chuva, do rio, da fertilidade, da força, da alegria, do vinho. Assim como a gente tem mais conhecimento sobre o panteão grego e romano, existia a mesma estrutura no panteão egípcio, né? no ambiente dos deuses egípcios. E as pessoas se inseriam dentro dessa dinâmica. Então, quando eu precisava de alguma resposta, a gente falou bastante sobre isso na semana passada, uma resposta sobre o meu corpo, a minha força, uma guerra, um filho, tem um Deus específico para isso. E aí que entra, quem que não tem uma dúvida no seu dia a dia? Um receio, um medo, sabe? Uma vontade, um sonho. Todo mundo, a gente é movido por isso, por medos, receios, sonhos, vontades, e elas se encaixam dentro dessa comunicação com os deuses. O que era a escultura? A escultura era uma forma de eu adorar esse Deus, buscar esse Deus, reverenciar Ele, né? Com as minhas, podia ser velas, oferendas, a minha oração, mas especialmente, por conta do cotidiano da religiosidade, era uma forma de eu descansar que aquela imagem, escultura, faria por mim aquilo que eu quero. Então, se eu quero, por exemplo, um filho, eu faço ali a escultura, ou compro a escultura da deusa da fertilidade, e aí eu acendo uma vela para aquela imagem e digo assim, agora se vira imagem, agora é contigo, porque eu já fiz a minha parte. Então assim, era uma forma de eles se fortalecerem em cima de algo que não era eles. Eu não queria fazer ainda essa ponte para a nossa realidade, mas assim, não tem como não trazer para a nossa realidade, né? Já vai dar os spoilers do final? Então tá, a gente gosta. Porque é o seguinte, é impossível a gente falar de algo assim e quem está ouvindo lá não dizer assim, tá, mas a gente faz isso também. Sim, a gente faz isso, porque isso não tem a ver só com imagem de santo, isso tem a ver na forma da nossa fé, de vivenciar a nossa fé. A gente gosta de muletas para a nossa fé. Então, tem muita coisa que substitui a minha responsabilidade de ser uma pessoa paciente. Eu faço lá uma oração, Deus me dá paciência, mas eu não busco desenvolver a minha paciência e eu coloco só nessa oração ou no pedido que eu faço para a Bruna, venho num culto e digo assim, gente, eu preciso ter paciência, ora por mim. Aí uma senhorinha que eu sei que ela é super fervorosa na igreja e tudo mais, ela diz assim, vou orar por você. Eu fico assim, que bom, eu sei que Deus vai ouvir a oração dela, então Ele vai me dar paciência. E aí eu não desenvolvo a paciência. E aí fica fácil eu dizer depois que não deu certo, porque daí eu falo assim, talvez ela não orou por mim. Talvez o Deus não quis me dar. Mas nunca é comigo, entende? Essa necessidade de ter algo visível e palpável faz parte também dos anseios humanos, certo? Sim. Né? É mais fácil acreditar, é mais fácil confiar naquilo que eu estou vendo e estou também conseguindo, de certa forma, me relacionar. Isso. Sim. E é exatamente isso também que um povo que sai da escravidão, que tem, eu fico pensando, pouca capacidade de abstrair, de entender um Deus que é o eu sou, e que eles não conseguem ver, ainda que eles consigam entender que com mão forte eles foram tirados lá da escravidão do Egito, eles não conseguem ver a Deus. E essa é uma dinâmica muito difícil, né? É lógico, eu não quero entrar dentro do seu ambiente, mas com certeza você vai poder falar com mais propriedade sobre isso. A pedagogia, ensinar crianças do ambiente concreto para o abstrato, é muito difícil. É extremamente complexo. Exatamente. Quando a gente tira aquilo que é visível e passa para o campo das ideias. E passa a entender as coisas aqui dentro. Porque e acho que é uma das ferramentas que a gente usa muito com crianças, o lúdico, as histórias, as aplicações. Deus está tentando fazer isso com o povo. Deus está tentando ser um pedagogo com um povo que é infantil no seu pensar. Então ele usa, eu fico pensando, Deus é o maior de todos os professores, né? Então ele usa do concreto, olha, estão vendo as pragas, sou eu agindo
Então, de forma concreta, eles viam a Deus para que esse concreto ultrapasse o mero pegar e chegue aqui dentro, né? E aqui. E a cognição é uma coisa muito interessante, porque ainda mais na cognição individual, se a gente tivesse um ensino de Deus individual, como ele teve, por exemplo, para Moisés, é uma coisa, mas quando você tenta trazer um processo de transição do concreto para a cognição, para o abstrato, no coletivo, cara, é um baita desafio, entende? E Deus está fazendo isso, como você falou, através das pragas, através ali daquele ensino. Veja, aquele Deus que você achou que ia te responder, não respondeu. Então, assim, esse teu concreto, essa coisa de você se apegar e dizer o seguinte: não, eu estou tranquilo porque eu sei que aquilo vai me solucionar, não deu tão certo, mas eu estou dando. E aí ele fica assim: tá, mas e como é que eu falo? Como que eu faço para entrar em contato contigo? Como que eu faço para ter? E veja que a última praga, antes de cair, Deus dá uma cerimônia do concreto para entender o abstrato, que é a Páscoa. Cara, assim, quando eu paro para pensar nisso, eu acho fantástico como Deus trabalha. Porque Deus diz o seguinte: pega um cordeiro, mata, que horror, né? Matar o cordeiro. Mas assim, é fonte de alimento, era fonte de vida, era a fonte do lucro deles, era ainda a parte que eles tinham liberdade, porque eles tinham a terra de Gósen, para poder produzir os seus animais. Pega o cordeiro, mata, marca o umbral da porta, né? Quer dizer assim, a entrada de vocês, o lugar está protegido pelo sangue do cordeiro. O que é o cordeiro? Quem que vai representar o cordeiro quando eles estiverem lá no deserto e Deus vai falar sobre um santuário, sobre matar o cordeiro? Ali eles não tinham um santuário. Não. Como entender a relação de Deus com o povo. E entender que os mandamentos em si, eles funcionam, né, nesse processo de relação. Isso, relação. Exatamente. É Deus demonstrando como seria esse relacionamento, como seria essa parceria. Sim, porque se eles têm dúvida agora que eles perderam aqueles e disseram: tá, eu estou indo para o novo, Deus diz o seguinte: não se preocupa, eu vou ensinar para vocês. O que os discípulos pediram para Jesus? Nos ensina a orar. O povo estava pedindo para Deus: nos ensina a te adorar. Nos ensina quem é você, né? Exatamente. Eles tinham pouca noção de quem era esse Deus. O Deus Jeová, depois de gerações escravas no Egito, ele tinha se tornado um resquício da memória do que tinha sido para Abraão, Isaac e Jacó. E pensa, misturado com tudo aquilo que eles tinham vivenciado. Sim. Então agora é Deus se mostrando. Imposto por uma cultura, imposto pela escravidão e tudo mais, mas querendo ou não, isso entra num sincretismo, né? Numa mistura do que são os deuses junto com o que é o Deus. Só que o Deus é rebaixado para estar junto com os deuses. E agora ele está fazendo realmente um processo de sair desse lugar comum e se colocar como algo diferente. Só que para eles entenderem esse diferente, Deus então faz esse processo didático, pedagógico de ensino. A partir da compreensão que eles tinham de Deus, a partir daquela limitação. Sim. E é uma coisa que eu gosto de falar, porque isso tem muito a ver, assim, é lógico, quando a gente olha para o passado, a gente olha sempre míope, com lentes para tentar melhorar, né? As lentes são a arqueologia, é o processo acadêmico da história, enfim, né? São os livros, mas são lentes para melhorar a nossa miopia, a nossa visão deteriorada. Mas olhar para o passado é constante mudança. A gente olha para o passado e muda, porque melhorou tal ponto de vista, a gente olha melhor. Mas uma coisa que a gente tem bem estruturado é que esse período dessa dinastia no Egito era muito forte, a relação deles com Ra, Amon e Ra e Amon-Ra, que eram os deuses mais fortes. E em algum período do Egito até teve um faraó, muito interessante isso, que ele tentou impor uma adoração a um único Deus, que não era o nome Jeová, né? Mas ele tentou mudar a capital para um outro lugar, para realmente fortalecer a ideia de um único Deus centralizado nele, como faraó, lógico, por conta da cultura. Mas é interessante essa busca pelo monoteísmo depois de tantas eras de politeísmo. Então, querendo ou não, o povo hebreu, eles tinham ainda esse DNA do monoteísmo, mas
como que você transfere isso para o cotidiano? E o segundo mandamento é Deus tentando justamente trazer essa ideia da relação do cotidiano. Porque se os vários deuses que você faz em escultura, imagem, e você vê e se conforta porque tem algo concreto, palpável e tudo mais, aquilo já não te serve mais, com o que eu substituo no meu dia a dia? E aí Deus está dizendo, no primeiro mandamento, vem e me descobre. E aí no segundo mandamento, que é não farás para ti imagem e escultura, Deus insere uma coisa muito interessante. Voltando um ponto aqui, eu não sei se você se sente à vontade de me responder isso, mas você gosta de tirar selfie? Me sinto mais confortável com selfies do que com outras pessoas tirando fotos de mim. Sim, mas eu não gosto de tirar foto, para falar a verdade. Mas me sinto mais confortável com selfie, sim. Você já percebeu como a gente, num tempo como hoje, a gente tem uma busca por imagem, né? Querendo ou não, não é só a questão do corpo. Não, a imagem de algo, na verdade. Algo. Então, assim, a gente registra momentos, e acho que com o celular veio essa redenção do meu tempo, do meu registro. Porque no passado, quando se tirava foto, assim, de você chamar alguém para tirar foto de você, ou ir num estúdio para fazer isso, você tinha que ir no tempo da pessoa, você tinha um momento. O celular trouxe assim: meu amigo, eu estou aqui no meio do nada, eu quero tirar uma foto minha. Às vezes você nem vai usar, nunca mais vai olhar, mas o gosto por ter registrado aquele momento. Só que, eu não sei se você já percebeu, a gente está numa era, num tempo, onde as pessoas buscam muito mais registrar o momento numa memória virtual, de nuvem, num HD e tudo mais, do que na nossa própria memória. E eu lembro muito disso quando a Laura nasceu. As pessoas perguntaram assim: vocês vão contratar alguém para filmar o parto? Querem que a gente vá, fique filmando e tudo mais? E eu falava assim: não, eu não vou nem entrar com o meu celular. Eu quero, sabe, abrir os meus olhos, sabe, as minhas pálpebras e sabe, absorver tudo aquilo. Eu quero ter a memória para mim. E o nascimento da Laura foi muito isso. Até eu entrei com o celular, deixei ele num canto lá e fiquei ali babando naquela experiência, porque eu desejei ser pai, assim, desde os 15, 16 anos de idade eu queria ser pai. E eu fui ser pai com 30 anos, né? Quase que velho, 30 anos. Né? Nossa, 30 anos. muito. É que, querendo ou não, para a gente que veio de gerações, a minha mãe teve o primeiro filho com 21, 20 anos, né? E a geração que nos teve filhos muito cedo. Então a gente já abriu uma geração que tem filhos mais tarde, que às vezes nem tem filhos e está bem com isso e tal. Mas para mim era um desejo há muito tempo guardado no coração. Então eu queria isso gravado. Só que depois, quando a Laura já tinha vindo para o meu colo, eu tinha mostrado para a Tati, a gente estava super emocionado, o anestesista falou o seguinte: deixa eu tirar uma foto para vocês. E naquele momento, num raio de segundos, eu pensei: um dia eu posso ter Alzheimer, um dia eu posso esquecer, um dia eu quero também ter esse registro. Eu já tinha absorvido tudo para mim, na minha cabeça, mas valia a pena o registro também. Então, assim, nós somos uma geração de muitos registros, de muitas fotos, de muitas selfies, que às vezes falha em tentar registrar isso na mente, mas a gente tem essa vontade da imagem. Nós somos seres muito imagéticos. Sim, né? faz parte. Faz parte. A gente não está muito diferente daquele povo. Apesar deles não terem suas fotos, suas selfies, eles tinham uma dependência de imagens. E as imagens tinham a ver com esse cotidiano, dos registros, dos momentos, das fraquezas, dos sonhos. A sonho da casa própria. Quem hoje conclui esse sonho sem tirar uma foto da chave, da escritura, de entrar na porta de casa? Eles tinham sonhos e as imagens dos deuses linkavam esses marcos da vida. Porque você não era sempre devoto de um único Deus, porque mudava suas vontades e sonhos. Então, se você queria muito ter um filho, durante um tempo você era devoto do Deus da fertilidade. Mas pode ser que num tempo você comprou uma terra e agora você precisa de colheita e você precisa ter a colheita para o seu filho, ter a terra, enfim. Então mudam os sonhos, mudam os marcos. Pastor, você está nos dizendo que o apego a imagens é isso, apego a imagens. Sim.
O povo tinha esse apego e nós também temos esse apego a imagens. Mas qual é o impacto disso? Porque Deus vem e fala para o povo assim, ó, tá vendo essas imagens? Deixa de lado e vem e fala diretamente comigo. Sim. É o mesmo chamado que isso tem relação... É a mesma relação que ele quis com o povo lá Sim. no passado? Se você vê, tudo que a gente construiu aqui nesse bate-papo foi construir uma ideia de que as imagens não eram simplesmente imagens. Elas tinham a ver com a fragilidade da vida humana, os medos, os sonhos e como que a gente usa de muletas para se fortalecer nisso. Então pensa só, agora eu vou entrar num ambiente que talvez incomode algumas pessoas. Porque quando a gente estabelece no passado o que era a luta por quebrar essas imagens, a gente pensa nos santos católicos. Quando a gente vem mais para o período recente, talvez dos últimos 30, 40 anos, a gente vê uma mídia evangélica trabalhando as suas muletas, as suas fragilidades em cima de água, copo, vassoura, pedaço do Rio Jordão, pedra do Rio Jordão, coisas que nos remetem a momentos e que aquilo se torna a minha muleta para dizer o seguinte, eu tenho isso, então isso vai fortalecer a minha fé. Outra coisa que talvez a gente não fale muito, porque isso talvez seria a nossa percepção de crítica ao meio evangélico, mas quantos de nós não tem na imagem da igreja o conforto para a sua fé? De ir à igreja. Então assim, eu fui na igreja todo sábado, todo domingo, então eu me sinto bem. Verdade, você deveria se sentir bem por estar num ambiente cristão, de família cristã e tal, mas a imagem da igreja, de estar na igreja. É aquilo, a sua fé, ela se baseia nisso, e não a sua fé, ela é anterior a isso. Isso. É como se essas imagens, esses marcos, eles facilitassem o nosso processo de adorar. Só que eles são imagens, eles são o concreto. E Deus constantemente falava para aquele povo, esquece o concreto, vem aqui, não necessariamente num abstrato, mas Sim. vê o que eu faço na tua vida. Vem entender para além desse meio comum. E é muito legal, porque o que Deus faz mesmo é, antes de pedir isso lá no Sinai, esquece as imagens, esquece as muletas de vocês, Deus mostra o cuidado nas pragas, em abrir o mar vermelho, em dar o alimento, em dar água, em dar sombra. Deus cuida, Deus é um pai amoroso, e Ele diz o seguinte, isso sou eu, lembra? Eu sou o Deus que te tirei do Egito, sou eu, vem e me descobre, vem num cotidiano conhecer como é se relacionar comigo. E o segundo mandamento é muito isso, é Deus dizendo o seguinte, se desfaz das tuas muletas e se derrama em mim, porque se você me descobriu no primeiro mandamento, e a gente vai perceber isso, que é uma linha muito tênue, muito... a gente não vê isso claramente nos 10 mandamentos quando a gente lê, mas quando a gente entende esse outro lado da lei, fica muito marcante que cada mandamento vai construindo uma linha para a gente chegar no ápice. E é isso, no primeiro ele vem e me descobre, e no segundo vem e se derrama comigo. Que legal entender isso, porque os mandamentos, eles parecem frases que elas se encerram com um ponto final, para que uma outra frase sobre outro assunto venha em seguida. Isso. E é essa estrutura separada, fragmentada, né? A gente vai e encerra aqui para começar aqui, Sim. encerra aqui para começar aqui. E é isso que não faz parte da própria essência de Deus. Um Deus que se relaciona e que vai se demonstrando, Sim. né? Eu sou o seu Deus. E esse relacionamento não precisa de nada entre nós. E esse nada entre nós é uma das coisas que mais marca para mim o segundo mandamento. Porque a gente busca essas muletas na nossa fé, sabe? Sim, e mente quem disser que não. Sim. Né? A gente não está falando dos mandamentos porque é algo cabível a um povo que já passou. Sim, exatamente. Porque cabe a gente hoje. Nós. E se você parar para pensar, a gente tem as referências, né? A igreja, o ancião, o pastor, ou aqui, como eu falei, aquela senhorinha, aquele senhor que é visto como uma pessoa devota, que se você pedir oração para ele, você fica assim, eu sei que ele ora por mim. Quantos jovens eu já ouvi dizendo o seguinte, não, eu não estou na igreja, mas a minha mãe ora por mim todos os dias.
como se fosse realmente aquilo que traria para ele proteção, um amuleto, né? Uma muleta. E é muito interessante quando a gente tenta analisar isso num espectro do grande conflito, que é o que eu falei na semana passada. A gente entende que o grande conflito inicia por conta da criatura não compreender a Deus. Então, lá, quando a gente estudou, se você ainda não fez esse estudo, também no canal Em Comum, a gente tem a primeira parte, a primeira temporada, que é uma jornada extraordinária da graça na aliança. E a gente pega desde o início da criação do tudo até o momento onde ali o casal é expulso do jardim. Mas a gente vai numa jornada fantástica. Se você não teve ainda momento para estudar isso, vai lá, vai assistindo. Vai valer muito a pena essa introdução ao grande conflito. E no grande conflito a gente entende justamente isso. Houve uma criatura que inicialmente não compreendeu bem quem era Deus, ainda que ele estivesse presencialmente, visualmente, se relacionando com Deus. Porque ele ficou limitado apenas em tentar extrair o óbvio. E Deus agora, para criaturas que não tiveram o prazer de vê-lo além do óbvio, ele diz o seguinte: vem além daquilo que você consegue ver, me descobre e se derrama. Esse segundo mandamento, ele fala muito dessa questão das muletas, como eu estava falando, e a gente tem muitas vezes isso, uma fragilidade muito forte da nossa fé. Porque quando alguma coisa sai do nosso controle, sai da nossa alçada e tudo mais, a primeira coisa que a gente pensa é: onde está Deus? Quando a gente perde a referência, aquilo que por tanto tempo foi referência e se perde, a gente também fica perdido. Como que foi na pandemia? As igrejas fechando. Perdeu-se a referência. Porque uma imagem muito forte, um marco muito forte da minha fé foi retirado de mim. A relação, aquilo que era o contexto da relação de muitas pessoas com Deus, né? A relação de muitos acontecia Sim. unicamente na igreja, se retirou. E aí, quando retira-se a imagem, Fica um vazio. E esse vazio é difícil de preencher, porque a gente está tão acostumado com o concreto, né? com a imagem, e isso a gente vai estudar ainda na próxima semana, falando sobre o nome de Deus. Quando Deus fala o seguinte: olha, não usa o meu nome. Essas coisas estão tão marcadas para nós, que realmente, se eu não tenho igreja, esses marcos da minha fé, eles fragilizam a minha fé. E Deus está dizendo para aquele povo, e está dizendo para você hoje também: não se fragilize, não fique perdido, porque eu te conheço, eu te tirei da terra do Egito, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, eu conheço a tua história, eu sei onde você caiu, onde você se perdeu. Então, não se fragilize, porque se existe um convite para você nos mandamentos, é de que Deus fala o seguinte: vem e me descobre. E no segundo mandamento ele diz: vem e se derrama, porque o nosso contato é diário, porque o nosso contato é contínuo, porque no cotidiano eu vou te fortalecer, porque no cotidiano eu vou te levantar. E cada vez que você se sentir sem os seus marcos, sem seus amuletos, não se preocupa, porque a fé em Deus é algo muito maior do que aquilo que você pode tocar. A fé em Deus é algo muito maior do que os seus olhos podem ver. Porque Ele é um Deus que cuida da tua saúde, cuida da tua vida, da tua família, do teu dia a dia, e não tem caminho e esquina que você dobre sem Deus conheça o teu caminho. Não tem cabelo que caia da sua cabeça que Deus não saiba. Não tem lágrima no teu rosto que role pela sua bochecha que Deus não colha. Então saiba disso. O convite de Deus desde sempre é: vem e me conhece, me descubra, mas também que você se derrame num cotidiano de conhecer quem é Deus. E se você errar no meio do caminho, se você falhar nesse meio do caminho, saiba que há perdão de Deus, saiba que há um contato divino de Deus reformar quem você é, que você se perdoe, que é a primeira parte mais importante, que você perdoe os outros, mas acima de tudo que no teu caminho você fortaleça esse derramar-se em Deus. Que essa música te faça e te ajude a se derramar em Deus nesse momento.
coração sentia a dor de estar tão só aqui, mas um dia ergui meus olhos e a sua face eu vi. Quão longe andei, longe de ti, e como pude andar sem ter tua mão a me guiar. E hoje sei o quanto dependo de tua graça e amor. Meu ser entrego, contigo quero estar pra sempre aqui. Tão longe estive, sem ter paz nem luz, tão vazio me senti, sem querer viver. Mas foi seu tão grande amor que me salvou, e hoje sei e acredito que nada sou sem que esteja junto a mim. Quão longe andei, longe de ti, e como pude andar sem ter tua mão a me guiar. E hoje sei o quanto dependo de tua graça e amor. Meu ser entrego, contigo quero estar pra sempre aqui. Quero estar aqui, quão longe andei, Pois acredito em teu amor. Sua graça eu recebi, meu coração se mudou, e como pude andar sem ter tua mão a me guiar, e hoje sei o quanto dependo de tua graça e amor.